Militares sem autocontrole tocam terror em meio à população e saem impunes. Uma democracia outrora orgulhosa sucumbe por força de jogos de poder entre tiranos. O que poderia ser relatos da história recente do Brasil são as sinopses de nossos dois próximos lançamentos, Os Soldados, de Jakob Michael Reinhold Lenz, e A Conspiração de Fiesco em Gênova, de Friedrich Schiller. Ambas as peças, inéditas em português, são obras centrais daquele movimento conhecido como Sturm und Drang, também chamado do pré-romantismo alemão. Foi uma espécie de vanguarda que rompeu com as convenções de decoro e de dramaturgia no seu país, alterando para sempre a cara da literatura ocidental. Desse movimento saíram figuras bastante famosas como Goethe, cujo Goethe von Berlichingen foi o livro que já lançamos, o Schiller, o Lenz, Leisewitz, Wagner, Klinger e vários outros. O objetivo dessa coleção é cobrir uma lacuna de um dos momentos decisivos para a modernização do drama e da crítica iluminista dentro da literatura. Essa, portanto, é a primeira de várias campanhas que vão trazendo aos poucos essas obras e segue uma breve descrição de cada um dos lançamentos, de como a nossa campanha vai funcionar. A gente começa por Fiesco. Na época que lançou Fiesco, Schiller era um autor proibido. O já aclamado escritor tinha então 23 anos de idade e, apesar de ter se formado como médico militar, ele teve um início de carreira bastante conturbado, porque a medicina estava longe de ser sua vocação. Então, quando enfim ele descobriu sua verdadeira paixão, que era o drama, teve como resultado uma peça chamada Os Bandoleiros, de 1781, que foi tão provocativa para a ordem estabelecida que lhe custou 14 dias na cadeia, e ainda pior, uma proibição de publicar qualquer coisa que não fosse textos ligados à área médica. Então, na noite de 22 de setembro de 1782, o Schiller aproveitou a ocasião de um grande banquete na casa do duque local para escapar de seu estado, a Turíngia, com um outro amigo. E daí em diante eles nunca mais puderam voltar para o seu estado natal. A Conspiração de Fiesco em Gênova foi o primeiro resultado desse exílio. A peça trata da condição pré-natal de uma revolução política iminente, inaugurando um ciclo de peças históricas, ao qual o autor se dedicou pelo restante da sua vida. Schiller isolou o episódio da decaída de uma família nobre, os Doria, na cidade de Gênova, em 1547, para tratar de um dos temas preferidos do Sturm und Drang. Aqueles momentos em que o senso interno de justiça em homens e mulheres geniais os forçam a quebrar as leis e costumes estabelecidos para alterar a história. Embora tenha enfoque em Giovanni Fiesco, o nobre que liderou essa tomada de poder da cidade de Gênova das mãos do doge Andreas Doria, a peça começa como um emaranhado de abusos diversos. Cada cidadão republicano da cidade de Gênova é retratado na peça se convencendo por razões muito particulares de que o governo daquele local é tirânico e deve cair. Então eles acabam se unindo numa confraria de conspiradores, e tem um indivíduo chamado Verina, talvez o grande líder revolucionário dessa história, que é um republicano apaixonado e quer vingar o estupro de sua filha única por parte do sobrinho do doge. Já o Fiesco quer aproveitar o vácuo de poder que surgirá com a decaída do doge para tomar Gênova para si próprio. Tem um outro que chama Calcanho, que luta pelo amor da esposa do Fiesco e quer ver a nobreza enfraquecendo como um todo, e assim por diante. A multiplicidade vertiginosa desses enlaces dramáticos é uma das características mais caras ao Sturm und Drang, e na pena de Friedrich Schiller é manuseada com maestria. Depois do advento da Revolução Francesa, o Schiller alterou o desfecho da sua peça em duas ocasiões. Ela foi meio uma peça de desfecho aberto e meio experimental, e nossa edição trará todos esses finais alternativos, além de documentos sobre a recepção da peça, como cartas, resenhas de jornal da época, etc. Os Soldados de Lenz foi a quarta peça escrita pelo autor, seguindo convenções de historietas sobre complicações familiares que eram tão ao gosto da literatura iluminista daquela época. A gente tem uma personagem chamada Marie Wesener, que é filha de um comerciante e se vê dividida entre aceitar o cortejo de um jovem militar, tal do Deporte, ou continuar o noivado dela com alguém de sua classe, que é o comerciante de tecido Stolzius. O pai dessa Marie nota a entrada do pretendente militar como uma oportunidade de promoção social para a filha, e ajuda a Marie a se livrar desse antigo noivo.
E a partir daí inicia-se uma complicação intrincada, porque os nobres locais visam evitar essa mistura da gente simples trabalhadora com os militares, e militares naquela época geralmente eram membros da baixa nobreza. Os próprios militares se mostram como pessoas totalmente devassas, mais interessadas em desvirginar as mocinhas locais e sumirem no próximo exercício de guerra. E aqui o Lentz se prova como grande expoente da tragicomédia, uma modalidade criativa pela qual ele ficou muito conhecido nos meios teatrais. Um quadro verossímil de complicações sociais nas mãos do Lentz logo se reverte numa mostra pouco ortodoxa da parvoíce da classe militar, da arrogância da nobreza, da hipocrisia dos burgueses respeitáveis que vociferam ideais de moralidade, só que no caso da peça vendem suas filhas em troca de status e assim por diante. Ninguém sai impune da veia crítica do autor. As palavras do postfaciador e tradutor do livro, Danilo Serpa, o modo criativo em que a comédia dá espaço para a denúncia dos costumes antecipa também tendências do romantismo e até mesmo da modernidade, com sua valorização do indivíduo, de seus sentimentos e vivências pessoais, mas também da autodeterminação dele como sujeito e submisso às autoridades só porque tradicionalmente elas são aceitas e supostamente inquestionáveis. Ambos os livros foram traduzidos a partir dos originais alemães. O Lentz, como eu mencionei, foi traduzido pelo Danilo Serpa, que é um especialista em Hölderlin e no idealismo alemão. E o Schiller foi traduzido por mim, Felipe Vale da Silva, que já traduzi Goethe e Heber também pela ET Editorial. Ambas as edições contam com notas explicativas e pós-fácios que explicam o contexto e aspectos centrais de cada uma das obras. E apoiadores e apoiadoras do projeto terão a opção também de adquirir nosso catálogo anterior. A gente começou a editora lançando livros de literatura alemã, então a gente já tem um catálogo razoável nessa área. Informação desses livros todos constam nos links abaixo ou na página www.aetia.com.br. A campanha vai estar por todo o mês de setembro até o dia 5 de outubro de 2021 no endereço catarse.me/Sturm und Drang, tudo junto. O link segue aí abaixo também da descrição do vídeo. Então agradeço imensamente a atenção de todos e todas, grande abraço e até a próxima.